Olá! Hoje a gente vai conhecer um programa super inovador que está virando o jogo. Ele está transformando estudantes que antes só consumiam tecnologia em verdadeiras criadoras. E a reflexão que a gente precisa fazer é a seguinte: no mundo onde a inteligência artificial já escreve, programa, analisa dados, qual passa a ser o papel da cientista? Sabe, essa é uma pergunta que está botando em xeque a educação como a gente conhece. Bom, vamos lá. A IA hoje é tipo uma faca de dois gumes. Por um lado, ela é uma assistente genial que acelera pesquisas e inovações de um jeito incrível. Mas, por outro lado, se for usada assim um pingo de senso crítico, vira uma fonte perigosa de erros e, claro, de fake news. E aí que surge o grande desafio, né? Como é que a gente prepara a nova geração para ser mestre dessas ferramentas, entendendo as falhas delas, construindo coisas de forma ética e não só apertando o botão? Bom, é exatamente essa a missão de um programa chamado Futuras Cientistas. E é exatamente aí que entra o programa Futuras Cientistas. Ele aparece como uma resposta, sabe? Uma resposta bem inovadora, propondo uma abordagem totalmente nova para o ensino de ciência e tecnologia nessa era da IA. Olha só, essa é a cara do programa. A missão principal aqui é dar poder, dar ferramentas para jovens estudantes resolverem problemas do mundo real usando ciência, claro. Não é aquela coisa de teoria isolada em laboratório, não. É aplicação prática, ali, direto na comunidade delas. E olha, não estamos falando de um projeto qualquer, hein, viu? O Futuras Cientistas já tem um reconhecimento de peso, com prêmios importantes como o Movimento LED Luz na Educação e o de Melhores ONGs. Isso só mostra o quanto o modelo é sério e o sucesso que ele já alcançou. Agora vamos chegar no coração da coisa, na grande inovação do programa. A filosofia por trás é até radical. Não se trata só de ensinar a usar um aplicativo de IA, sabe? É algo muito, mas muito mais profundo. Usar IA sem senso crítico é perigoso. Puxa, essa frase resume tudo perfeitamente. É essa a ideia principal que guia toda a metodologia do programa. Porque o risco de usar uma ferramenta tão poderosa sem pensar criticamente é gigante. Então, o pulo do gato é esse aqui. O jeito antigo de lidar com a IA era super passivo. A gente faz uma pergunta e consome a resposta. A abordagem do Futuras Cientistas vira essa mesa. O objetivo é ser ativo. As alunas aprendem a treinar, a corrigir e, no fundo, a ensinar IA. Elas tratam a IA como uma aprendiz e não como um oráculo que sabe tudo. E aqui a gente vê essa abordagem de um jeito genial. O programa pega um bug famoso da IA, a tal da alucinação, e transforma numa ferramenta de ensino, uma feature pedagógica. Ou seja, quando a IA erra, gera uma informação sem pé nem cabeça, as alunas têm o desafio de identificar o erro, entender por que aconteceu e corrigir o conteúdo. É o pensamento crítico na veia, acontecendo na prática. Beleza, mas tudo isso não fica só na teoria, né? Como é que essa filosofia se transforma em ação no mundo real? Vamos dar uma olhada num exemplo bem concreto de um projeto que as estudantes desenvolveram. Um dos projetos mais importantes que saíram de lá resolveu atacar de frente um dos maiores problemas da nossa era digital, as famosas fake news. Um grupo de alunas decidiu usar o que estava aprendendo para combater a desinformação na internet. E o mais legal aqui é a profundidade desse projeto. Não é só falar de fake news de um jeito geral, não. Elas focaram nas eleições de 2026 com um alvo bem específico, os jovens que vão votar pela primeira vez. Elas foram a fundo para entender como a própria IA pode criar desinformação super realista com vozes e imagens clonadas, por exemplo. E qual o antídoto? Letramento midiático. Ensinar a galera a ter uma defesa crítica e, de quebra, lutar contra a apatia política. E uma coisa que faz esse programa ser tão real, tão autêntico, é que ele não foge dos problemas do dia a dia. Muito pelo contrário, ele usa os desafios práticos como parte fundamental do aprendizado. É a vida real, sem filtro. O programa enfrenta as mesmas dificuldades de qualquer iniciativa. Tem corte de verba, tem aluna que desiste no meio do caminho, tem que lidar com internet ruim em áreas mais afastadas e até pensar no que fazer com o lixo eletrônico. E tudo isso acaba ensinando resiliência e jogo de cintura. E por falar em adaptação, o programa traz um conceito muito importante, a IA frugal. O que é isso? A ideia é criar tecnologia que funcione para todo mundo, mesmo para quem não tem uma internet super rápida ou um computador de última geração. É pensar numa tecnologia mais inclusiva, mais acessível. Outro ponto fundamental do método deles é a busca pela causa raiz. As alunas são treinadas a não aceitar a primeira resposta, a não ficar no superficial. Elas aprendem a perguntar por quê várias vezes, até chegar lá no fundo, no núcleo do problema. É com essa mentalidade que elas olham para as fake news
e sacam que a causa raiz do problema não é só a tecnologia, mas também a despolitização da juventude. E quando a gente junta todas essas peças do quebra-cabeça, começa a se formar uma imagem muito maior, a de um possível novo modelo para a educação científica. Porque o objetivo final vai muito além da tecnologia, sabe? A ideia é incentivar o protagonismo juvenil, ou seja, dar às alunas o controle e a liderança dos seus próprios projetos. É desenvolver a metacognição, que é essa habilidade de pensar sobre o próprio jeito de pensar. E também, claro, construir tribos de colaboração com mentores de várias áreas diferentes, como direito, TI, psicologia, quebrando as caixinhas do conhecimento. E com isso a gente volta para aquela pergunta lá do começo, mas agora com uma outra bagagem, né? A gente viu um modelo que ensina a dominar a tecnologia, não só a usar. Um modelo que transforma erro em aprendizado e que encara problemas reais com ética e profundidade. A pergunta que fica no ar é: será que é esse o futuro da educação em ciências?